Tem o passador de slide aí? Presidente, nobres pares, bom dia a todos. Hoje eu tenho um grande expediente para fazer aqui e teria feito ele no dia 11 de setembro, mas por uma solicitação, em respeito à solicitação do presidente da nossa casa, abri mão na oportunidade da minha fala, que para nós é uma fala muito cara e pertinente, né? Especialmente nós de direita, conservadores, etc. Então farei aqui nessa oportunidade. Mas antes disso, eu só quero aproveitar e dar uma boa notícia para aqueles que ainda acreditam em justiça nesse país, que nós tivemos a aprovação da urgência da anistia ontem, né? Em memória do Clezão, que não vai poder ver a luz do sol, né? Já deve estar na eternidade agora, nesse instante, porque morreu enquanto preso, né, político, em razão das situações do 8 de janeiro e todos os demais dias dos seus desdobramentos. Então, na memória dele, no nome da Débora, né, que também foi condenada aí a multas, a prisão e etc. Aos 4 moradores de rua, vereador Iago, que foram presos também no 8 de janeiro, né? Até um morador de rua foi preso e ficaram alguns dias detidos, né? Depois foram presos novamente porque não cumpriram algumas medidas que basicamente deve ser lá assinar o livro no fórum, né? Alguma coisa assim. Até morador de rua foi preso no 8 de janeiro, né? Então vejam só, nós temos aí a urgência da anistia que foi aprovada pela Câmara dos Deputados ontem, salvo o melhor juízo, 311 votos favoráveis, e que bom, né? Temos inclusive um deputado de Caxias do Sul que votou favorável a isso, e eu acho que é uma oportunidade de justiça ser feita no nosso país. Avançando, caros colegas, eu quero entrar, como eu disse, num tema que para nós é muito importante, que foi a situação envolvendo o líder cristão e conservador, que foi assassinado agora na última semana, enquanto pensava e expressava o seu pensamento. Não tem outra explicação a não ser isso, né? E que bom que os colegas falaram aqui agora recentemente sobre preconceito, intolerância, oportunidade, respeito, etc., porque aqui está uma bela definição de como não deve ser, né, a questão da tolerância e etc. Um resumo, né, o Charlie Kirk, que é esse rapaz que está aí, é o responsável por levar, né, pensamentos em universidades. Ele começou isso há mais de 15 anos, né, ainda jovem, lá no movimento estudantil, começou fazendo isso nos Estados Unidos, fundou um movimento chamado Turning Point USA, né, que é uma mudança de ponto, enfim, uma tradução literal aí, uma guinada, né? Foi um forte apoiador do presidente eleito lá, o Donald Trump, inclusive na primeira eleição Trump e agora novamente. E este rapaz aqui foi morto pelas suas ideias. 31 anos, casado, pai de 2 crianças e responsável por causar aí embrulhos, né, no estômago dos intolerantes, daqueles que não conseguem tolerar o divergente e aquilo que não é o comum para eles. E vejam que interessante, eu acho que é impossível nenhum de nós termos nos colocado no lugar desse jovem aqui que foi morto enquanto discursava a céu aberto. Imaginem, colegas, ele tomou um tiro de um rifle a aproximadamente 180, 200 metros de distância, enquanto estava numa universidade no estado de Utah, lá nos Estados Unidos, discursando para milhares de jovens e falando sobre suas opiniões, inclusive com uma camiseta escrito Liberdade. Eu não trouxe aqui o vídeo porque é um vídeo extremamente pesado, né? E acho que não precisa causar sensacionalismo, mas quem tiver curioso, pesquise aí nas mídias e vai encontrar o vídeo dele tomando um tiro, sangue jorrando do seu pescoço, lado esquerdo do pescoço, e ele caindo praticamente morto, né? Foi socorrido, arrastado ali para tentar algum tipo de socorro, levando algum pronto atendimento, enfim, e acabou perecendo, perdendo a sua vida. E isso em nome do quê? Em nome de pensar e manifestar o seu pensamento. Charlie Kirk não promoveu nenhum tipo de crime, não promoveu nenhum tipo de intolerância, o ódio, como alguns às vezes tentam dizer, mas estava no uso da sua atribuição. Não é um político, é um cidadão americano, é um ativista político, né? Político como todos nós somos, com ou sem mandato, filiado ou não a um partido, somos seres políticos. E porque ousou pensar e manifestar esse pensamento, acabou tendo esse triste fim na maior democracia do mundo, né? Na maior democracia do mundo. Então imagine a situação que se encontra. Se a maior democracia do mundo está nesse ponto que nós estamos vendo, o que sobrou para nós aqui dentro do Brasil? No que diz respeito à intolerância, ao ódio, à cultura da violência, que eu já disse aqui agora há pouco que a cultura não deve, nem toda cultura é boa, inclusive a da violência é um exemplo de cultura que não é boa. Então aqui está o resultado, né? E detalhe, ele sucedeu um outro caso que eu não trouxe aqui as imagens, mas quem quiser dar um Google aí vai encontrar, de uma jovem ucraniana refugiada que foi morta a facadas dentro de um metrô, também lá nos Estados Unidos, por um rapaz. Ela era uma moça branca,
um rapaz negro, e alguém vai dizer assim, mas o que isso tem a ver, Caleb? Não deveria ter nada a ver. Mas depois que ela termina de ser morta, né, de tomar as facadas e ficar agonizando, se esvaindo em sangue naquele assento, ele segue à frente e ele profere as seguintes palavras. Em inglês ele falou, né, acabei de matar aquela branca. Essa foi a expressão que ele utilizou. E a pergunta que fica é racismo ou não é? Ou o racismo só serve quando é contra o negro? Foram feitas algumas manifestações, inclusive nos Estados Unidos, tem uma pichação, eu acho que inclusive está aqui nessa apresentação, para vocês verem, ó, se você acredita em alguma coisa, você precisa ter coragem para lutar por esses ideais, não fugir delas ou tentar silenciá-las. Essa foi uma obra de arte feita em memória ao Charlie Kirk, lá na Carolina do Norte, e aqui está o resultado da pichação e etc., o vandalismo. E aí, inclusive, além dessa moça, ela também, além dessa obra, teve... Estava escrito lá, tinha uma charge escrito Black Lives Matter, né? E aí colocaram Ukraine Lives Matter, né? Vidas ucranianas importam. E aí, obviamente, né? Riscaram Matters porque não importa. Não importa. É um movimento que não está preocupado em defender as pessoas. Eu repito, são movimentos que servem de apoio político. São movimentos que querem constantemente fazer o nós contra eles. Não é defesa do ser humano, é defesa de um grupo em detrimento do outro. Não é alguém que diz assim, nós podemos coexistir todo mundo junto. Não, precisa acabar com o grupo para que o outro se perpetue. Essa é a ideia e o conceito de democracia das pessoas que pensam dessa forma. E aí, já para encaminhar os apartes na sequência, nós temos uma boa notícia, né? Ou melhor, temos a notícia aqui, a boa notícia eu vou dar agora. O Eduardo Bueno, que é um gaúcho, né? Ele comemorou a morte do Charlie Kirk em evento, e teve eventos cancelados em Porto Alegre, inclusive por isso, né? A PUC cancelou um evento, uma livraria cancelou um evento com ele. É o mínimo que se faz, né? Com alguém com um pensamento desse. Ele fez uma retratação, mas a retratação dele, ele insiste em dizer que ele se retrata na forma, mas ele acha que o mundo é melhor sem pessoas como Charlie Kirk. Ok, talvez seja uma opinião dele, etc. Mas o que me espanta? Esse rapaz aí, colegas vereadores, ele recebeu 3,2 milhões, ou vai receber, enfim, tem um contrato dele firmado com a Caixa Econômica Federal, dinheiro público, vereador Gerando Valim. Sem licitação. Qual o objetivo da Caixa Econômica? Escrever um livro sobre seus 165 anos de história. E aí ele recebeu 3,2 milhões, ou vai receber via contrato, sem licitação, do Banco Público Caixa Econômica Federal. Esse é o tipo de pessoa apropriada para representar a história de um banco público? Esse é o tipo de gente apropriada para representar? Outra coisa, além disso, ontem nós tivemos a boa notícia que o Senado fez o quê? Demitiu o Peninha. Demitiu o Peninha. Aqui na sequência tem a foto, ó. Senado afasta historiador Eduardo Bueno Peninha do Conselho Editorial. O senador Alcolumbre teve a coragem, a altivez de fazer isso, e a matéria diz o seguinte, ó, Alcolumbre diz que quando tomou conhecimento do vídeo em que Bueno diz que, abre aspas, é sempre triste um ativista morrer pelas suas ideias, exceto Charlie Kirk, pediu para que o presidente do Conselho, senador e líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, do PT, do Amapá, demitisse o conselheiro. E aí falou Alcolumbre, um absurdo aquele vídeo. Liguei para o presidente do Conselho Editorial, senador Randolfo, e disse, vídeo de retratação não vai resolver. Procura esse rapaz que você contratou e demita-o. Se ele não fosse demitido, eu o faria amanhã. Ele já afastou esse servidor e não precisou que esta presidência o afastasse, declarou o presidente do Senado e, por óbvio, também do Congresso Nacional. Então, medidas assim é o mínimo que se espera para a gente que pratica intolerância. A gente fala sobre respeito, sobre tolerância, etc. Então, quando alguém incentiva a morte de alguém que simplesmente pensou e ousou manifestar o seu pensamento, não é cultura de paz que estamos criando, não é cultura de diálogo, é cultura do nós contra eles, e esse não é um modus operandi que a democracia deve cultuar. Seu a parte, vereador Iago. Bem rapidinho, parabenizar, é sempre importante trazer esse fato aqui. Uma coisa que me chama a atenção ali nesse caso, vereador, vereador Caleb, eu olhei as trocas de mensagem do atirador, por mais que muita gente do tiro esportivo não gosta desse termo, né, porque ele vincula alguma coisa, mas a cultura é isso aí. Então, digamos, o atirador ali, e na troca de mensagens ele fala para a namorada ou namorado, salvo engano, que dormia no quarto com ele ali e tal, ele fala que não aguentava mais a cultura do pai dele, né, saudando o MAGA, né, que é a Make America Great Again, lá, que é do Trump, né? Que é o termo que ele usou na campanha. Tu vê que é mais um jovem revolucionário que era sustentado pelo pai e dizia que não aguentava mais o pai dele defendendo o Trump. E isso gerou uma revolta ao ponto dele dar aquele disparo. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa história, tem coisas que a história nos mostra que era para ocorrer, vereador Caleb. O senhor já foi militar, Edson já foi militar, eu já tive a oportunidade de atirar com um fuzil e a gente sabe o quanto é difícil dar um disparo de fuzil. E esse rapaz chegou lá no meio de uma multidão
muito nervoso, diferente de um atirador de elite que tentou matar o Trump, ele não tinha curso nenhum, e mesmo assim ele conseguiu acertar aquele disparo. E aí eu me pergunto por quê. Então a gente vê que talvez era para ser um marco, talvez Deus quis assim, para ele servir como um marco, e muitos Charles surgirem, né? Talvez foi um marco na história, aliás, não talvez, eu digo que foi, porque ele acertar um disparo nervoso no meio da multidão, a 200 metros, era para acontecer. E agora aconteceu, a gente vai lidar com isso. Infelizmente, né, fica a família onde o vagabundo ali debochou do Peninha, mas a gente vai continuar aí lutando para mudar o mundo para melhor e na contramão do globalismo, né, vereador Caleb, porque a gente sabe aonde eles querem chegar. Aquele discurso de falar da extrema, pega a pessoa com a cabeça fraca, daí acaba fazendo isso aí. Muito obrigado. Uma declaração de líder para a bancada progressista. Eu vou seguir falando, vereador. Seu à parte, vereador Cláudio Libardi. Tive a oportunidade em diversas datas de conversar com o senhor sobre a nossa concepção de liberdade, concepção de vida. E mais do que qualquer coisa, vereador Caleb, qualquer ato que atente a uma pessoa que é pai, que tem uma família e que tire a vida exclusivamente por um pensar diferente, deve ser veementemente repudiado. Essa é uma posição minha, essa é uma posição da vereadora Andressa, e ninguém vai ficar querendo analisar fatos pretéritos quando alguém pega e dá um tiro no pescoço de outra pessoa. É simples a equação. O cara morreu com um tiro no pescoço, estava dando uma palestra. Precisa escrever alguma coisa antes, precisa escrever alguma coisa depois, ou simplesmente a gente tem que repudiar, atacar alguém com um tiro no pescoço? Então fica o nosso repúdio à morte. Pronto, não tem política nisso, vereador Caleb. Simplesmente não pode morrer alguém porque pensa diferente com um tiro no pescoço. Simples. Obrigado. Perfeito. As colocações contribuem muito com o debate. Inclusive, vou falar um pouco sobre o que o senhor falou antes, vereador Iago. E assim, vereador Libardi, o senhor falou uma coisa importante. A gente não está discutindo aqui, ou não deveria, pelo menos, né, discutir o fator ideológico, em que pese o fator ideológico estar permeando a situação. Mas a gente está falando de Código Penal. Né? Nos Estados Unidos, a lei penal que eles têm é crime. Assim como o racismo, não importa de quem parta a situação de racismo, é crime. O vereador Edson um dia fez uma fala aqui sobre essa questão, me comentou que faria essa fala, inclusive, né, na condição de de membro do Partido Republicanos aqui, e falava sobre isso aqui nessa tribuna, quando eu fiz uma intervenção e disse, não importa se parte da direita ou da esquerda, o racismo deve ser rechaçado, assim como o ódio, a intolerância. E aí, colegas, vejam só, ele foi questionado, né, eu não vou colocar o áudio aqui, mas alguém perguntou como ele gostaria de ser lembrado. Ele disse, pela minha coragem e fé, isto é o mais importante. O Charlie Kirk ele tinha opiniões polêmicas que nós podemos discordar das opiniões, né? Assim como vários colegas aqui têm opiniões que eu discordo veementemente. Agora, a gente precisa trabalhar no campo das ideias. E quando nós, políticos, não manifestamos, não rechaçamos comportamentos como esse, nós estamos produzindo, ou melhor, contribuindo para que a intolerância continue permeando. Por exemplo, a Ada Luck, que é uma jovem espanhola de 25 anos, ela tem a seguinte frase, ó, eles não matam você por ser fascista. Eles chamam você de fascista para poder te matar. Porque aí quando você chama alguém e rotula essa pessoa de fascista, o que a pessoa pensa? Não, o fascismo tem que acabar. Eu não concordo com o fascismo, assim como eu não concordo com o nazismo, comunismo, etc. Agora, defender a morte de pessoas que não tem nada a ver com fascismo, nada a ver com nazismo, nada a ver com comunismo, e rotular essas pessoas para que elas sejam vítimas de violência e, principalmente, sejam vítimas fatais, sejam mortas por isso, então nós não podemos banalizar, colegas. Nas munições, vereador Iago, que foram atiradas contra esse rapaz, estava escrito antifascistas. Então, veja, é um ataque político, não é uma causa. Não é um acaso, não é uma reação. Ninguém reage a uma fala e de maneira assim espontânea, sobe um prédio com um rifle municiado, mira, calcula e atira numa pessoa. Isso não é uma reação, não é legítima defesa. Isso é crime premeditado. Inclusive, está sendo discutido nos Estados Unidos a possibilidade de pena de morte por uma situação como essa, que seria exemplar. Porque se os Estados Unidos não souberem lidar com essa situação, isso desencadeia toda uma repercussão mundo afora, especialmente no Ocidente, onde ainda nós temos liberdades, onde ainda existe uma centelha, uma fagulha, um resquício de liberdade e manifestação. Vereador Iago pediu a parte agora da declaração de líder. Não, só para comentar que quando uma liderança é assassinada assim, ela não morre só ela, morre uma ideia, o que ela representa, né? Que é o caso, por exemplo, da Marielle. A gente deve lembrar aqui o quanto a gente deve lutar para que não ocorra isso, porque quando matam uma vereadora, matam o que ela representa ou matam o Estado, o que ele representa, né? E tudo aquilo que está por trás da pessoa. Então, com certeza, qualquer pessoa que seja de esquerda, de centro, de direita, a gente deve combater, né? E tentar, através das leis, botar na cadeia quem faz esse tipo de coisa para que sirva de exemplo para que não ocorra mais. Muito obrigado. Perfeito. O senhor falou de um caso que eu tinha planejado, acabei não anotando aqui, por isso não lembrei. Mas, de fato, vereadora Marielle, ao que tudo indica, de acordo com as investigações que foram feitas,
foi assassinada por questões políticas, né? Da mesma forma como a facada em Jair Bolsonaro. Ele não tomou uma facada porque estava roubando alguém, etc. Foi um crime premeditado. E até hoje não se esclareceu, né? Até hoje não se sabe quem foram os advogados que ajudaram o rapaz lá que tentou a facada. Até hoje ninguém me falou nada. Então, assim, esse tipo de comportamento a gente tem que rechaçar. E eu aproveito os instantes finais que eu tenho aqui para parabenizar o senador Alcolumbre pela atitude de demitir esse cara, né? O Eduardo Bueno, aí, o Peninha, aqui infelizmente, de Porto Alegre, né? Aqui do nosso estado. Que, inclusive, em outras falas, ele já disse, né? Quando falaram sobre a facada contra o Bolsonaro, ele disse que faltou a viradinha. Tem frase dele na internet, só pesquisar. Aí eu pergunto, isso é liberdade de expressão? Esse mesmo cara também, ele já rechaçou todos nós, vereadora Sandra Boneto, aqui na Serra Gaúcha. Ele disse que a gente é cafona, a gente é brega, nossa comida é uma porcaria, etc. É só pesquisar, gente, pesquisem aí. Mas é opinião, Caleb. Ok, qual é o limite da opinião? Né? A gente pode fazer uma tese de doutorado aqui, vereador Lucas. O senhor que é doutor, inclusive, com formação, né? A gente pode fazer uma tese de doutorado para falar sobre liberdade de expressão. Mas pensem, gente, está se criando uma cultura de ódio. E a cultura de ódio ela vai bater a porta uma hora. Ela vai cobrar caro. Eu me coloquei, vereador Iago, no lugar do Charlie Kirk, assim como o senhor deve ter feito isso, e o vereador Bortola, que estávamos, e a vereadora Dani também estávamos em cima do caminhão, protestando no dia 7 de setembro à tarde, assim como no dia 7 de setembro após o desfile, o pessoal da esquerda protestou na Sinimbu também. Então, poderia ser um deles, poderia ser um de nós. Inclusive, o vereador Bortola no vídeo falou isso, disse, olha, podem tentar matar a mim, o vereador Caleb, os demais vereadores, mas não se mata uma ideia. 3 dias depois, esse rapaz é morto a um tiro de 200 metros, com um rifle. Então, a gente tem que estar atento. Não dá para sair por aí gritando fascista para todo mundo que pensa contrário de mim. Porque hoje, pensar contrário, eu já falei antes, é discriminação. Pensar contrário hoje é racismo. Não, gente. Pensar contrário é divergência. Racismo, matéria penal. Discriminação, atribuindo fatos a uma pessoa, conduta divergente, crime também. Agora, eu ter um conceito estabelecido sobre algo e outra pessoa ter, qual o crime disso? Onde está a liberdade de expressão da sociedade? Seu aparte, vereador Adonei. Vereador Caleb, conversava com a colega vereadora Estela. Logo depois que aconteceu esse fato, e nós questionamos, daqui a pouco nós, vereadores, se falarmos algo diferente, a pessoa não gostar, daqui a pouco ele pode dar um tiro em nós. Então, eu sou um vereador que fala muito pouco e tento não entrar em assuntos polêmicos, mas me assusta. Outro dia eu fui falar das queimadas e uma pessoa não entendeu o que eu falei, ela me criticou na rede social, bravamente. Mas ela não interpretou o que eu falei. Ela foi ali, pegou o que ela achou de interessante e tal, e foi lá me criticar. Então, tá chato isso. Essas disputas ideológicas, ninguém respeita mais ninguém, né? Então, eu acho que a população, às vezes, tem que calmar um pouquinho mais, as pessoas têm que calmar um pouquinho mais e respeitar cada um tem o seu direito de falar, temos que escutar e não podemos levar para esse lado terrível, que é a questão de daqui a pouco matar uma pessoa porque tu não gostou do que ela falou, porque ela tem uma ideologia diferente. Temos que ter respeito uns aos outros. Obrigado, vereador. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que é um momento de reflexão. Poderia ter feito esse debate esquentar e sair gritando e esbravejando, talvez até me emocionando aqui, mas eu preferi levar isso em tom de conversa, gente, e deixar a reflexão para nós, né? A sociedade é reflexo dos políticos que ela elege. Então, se nós conseguirmos manter a divergência de maneira respeitosa, né, sem criar esta cultura de rotular e etc. Né, porque, por exemplo, quando alguém me chama de fascista, poucas vezes eu ouvi essa expressão, né, porque se perguntar, democrata, né, o republicano, o vereador Lucas às vezes fala, né, o vereador Caleb é um republicano e tal, que a mim contempla de fato, né, mas assim, meu colega de viagem a Brasília, mas assim, a gente tem que pensar, né? Não pode ser uma guerra de semântica. Se ela fica no termo da semântica, ok. Mas daqui a pouco, vereador Estela, a guerra de semântica ela escala para a vida real. E aí, quando sai do teclado e vai para a vida real, é um problema. Então, a gente tem que estar atento, a gente não pode tolerar esse tipo de coisa, seja quem for, contra o ucraniano, contra imigrante, contra nativo, direita, esquerda, não importa, gente. Precisamos levar em tom de divergência no sentido de pensamento e opinião e voto, obviamente. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caleb. Em grande expediente.